Não está a ver rosa, já sabes chamar o dedo. Olha ali, rotação. Bem, acho que apanhei. Neste dia o nosso local de caça era Austin, onde fizemos a viagem e encontramos pelo caminho uns caçadores de tempestades, os primeiros que nós vimos. Seguimos essa equipa, mas vimos que eles viraram para uma zona diferente da nossa, mas nós continuámos o nosso percurso até Austin. Desde que metemos o radar em direto, estávamos simplesmente a usar um tablet. E ao chegar a Austin, reparámos que as células que estavam em Santo António não se deslocavam, estavam estáticas. No entanto, a partir ligámos o radar, fizemos a viagem até Vitória. Só no final do dia que reparámos havia a sul, perto do Golfo México, uma trovoada, onde nós deslocámos para lá para fazer os nossos registros. As previsões para este dia não eram prometedoras e por isso decidimos seguir para norte, em direção a Dallas, onde aí sim as condições eram mais favoráveis. Cabeça. 90, 94 and 35, all in good shape. And the South Plains, for the most part, drying out. There will be some rain. Começámos um novo dia, acordámos num hotel Tropicana, que ficava a norte de Dallas. Começámos a ver imagens de radar e começámos a ver então que haviam células, a possibilidade de células a sul de Dallas. Dirigimos então cerca de 100 km para sul de Dallas. Ao fazermos o deslocamento para esse sítio, parámos que havia só chuva intensa e não havia mais atividade para além da chuva. Neste momento onde nós estamos, a coisa está mais ou menos calma. Aqui umas células nesta parte aqui.
se concretizando essa possibilidade, começámos então a organizar-nos para marcar hotel na região de Oklahoma, onde estava prevista a instabilidade para o final do dia. Tomámos um pouco a sul, onde íamos ver a trovoada. Ao chegar lá, vimos os primeiros clarões ao fundo e ao passar por nós, aí vimos realmente o que era a trovoada aqui nos Estados Unidos da América. Que graça. Não. Estou a apanhar o reflexo de água do John Paul, né? Estou a apanhar o reflexo de água. Onde é que foi este? As previsões apontavam para a formação de células convectivas ali na zona do noroeste do Texas, nas chamadas high plains. O que é uma célula convectiva? Temos uma corrente ascendente, temos a fase de desenvolvimento da nuvem e depois a fase de dissipação quando a precipitação ocorre. A célula convectiva é exatamente esta unidade de base. Corrente ascendente, formação de hidrometeoros e corrente descendente. Uma célula convectiva que tenha determinadas características, se o encher estiver presente, passa a ser eventualmente uma supercélula. E tivemos também aqui uma pequena dica do Chris Sunner dos Tornado Titans, que indicou-nos também esse mesmo local com grande potencial para algumas supercélulas. Nós chegamos a Waco. Já nessas chamadas high plains, com o carro a marcar 1100 metros de altitude, portanto, zona de planícies imensas num plano muito alto, portanto, um plano alto. Chegamos a essa zona de Tulia, já com a formação já com uma supercélula muito forte, um pouco mais a sul na zona de Lubbock, e com uma outra supercélula a vir também na nossa direção. Em Portugal continental, em particular, temos células deste tipo, supercélulas, que são estruturas convectivas com uma altitude de, por vezes, 5, 6, 7 km, não mais que isso. Às vezes nem sequer mais do que 5 km. E com uma dimensão, desgraçadamente para nós, muito inferior àquela que é típica, por exemplo, dos Estados Unidos. Podemos ter células convectivas com 5, 6 km de diâmetro e isso é uma supercélula. A supercell is a thunderstorm that rotates, and so the entire storm is spinning. And it's not real fast, but it's fast enough that it matters. And the fact that it rotates means lots of things. It's a stronger storm, the hail that falls out of it will be larger, and it's much more likely to make a tornado than a non-rotating thunderstorm.
justamente mamados nesta zona, são nuvens inofensivas, isto para esta zona. Desta supercela está a cair granizo bastante forte, e é esse granizo que nós vamos tentar evitar e não apanhar então a precipitação para podermos fotografar. O granizo pode formar-se de supercélulas ou não, mas exige uma coisa muito simples, que é que os movimentos ascendentes, portanto, que levam a massa de vapor de água, inicialmente e depois de água, quando se dá a condensação, para níveis elevados têm que ser muito fortes. E, sendo obrigada a um movimento muito rápido, muito brusco, o arrefecimento é também muito brusco. Rapidamente estamos em zonas de nuvem com 30, 40, menos 30, menos 40. O que significa que, rapidamente, a massa vai ser, digamos, arrefecida e não há tempo para se formarem cristais, forma-se granizo. Esse granizo normalmente não cai logo, vai sendo suportado pelos movimentos ascendentes, quando começa a crescer, como no fundo a cebola, por camadas, por contacto com sucessiva água, que até pode ser água que está a temperatura negativa por causa do efeito da pressão, água sobrefundida, esse gelo, esse granizo vai crescendo e, quando tiver capacidade para vencer a corrente ascendente, cai à superfície. E esse granizo é um dos fatores importantes no caso de estamos a falar de tempo severo. À chegada a nós, a supercélula vinha muito ativa, com uma quantidade fenomenal de relâmpagos para todos os gostos e feitios, onde cada um de nós conseguiu tirar fotografias, filmar da maneira que quis e contemplar aquele momento magnífico. Porque são mais difíceis. Bora. Que trovoada, meu. Com a chegada da linha de instabilidade, decidimos ajustar o nosso posicionamento de forma a evitar a chuva. Não queria ir mais para lá? O resto só pisca-pisca.
Esta trovoada fenomenal compensou o facto de termos tido que abdicar um pouco de ir para o Nebrasco no dia seguinte, o local onde estavam previstos também um tempo muito severo e com potencial de tornados. Optamos por vir para a zona do noroeste do Texas, captamos esta trovoada fenomenal e não fomos para o Nebraska, ficamos depois a dormir na zona de Amarillo, ainda no Texas. Vislumbra-se um bom dia de caçada. Isto é para amanhã de manhã. Sempre aqui ao oeste de Oklahoma. Mas para hoje a zona melhor será o sudoeste de Oklahoma. Tem aqui um perfil engraçado, com boas condições de shear e alguma instabilidade. Nesta zona aqui na dryline aqui. Sim. Junto à dryline com 3000 de... Pode ser mais fotogénico. 3000 de cap, portanto o plano hoje será, estamos em Amarillo, o plano será ir para este, em direção ao Oklahoma e depois ver onde é que as primeiras células começarão a surgir. Chegados à região sul de Elk City, começamos uma longa espera, com esperança que alguma célula ali pudesse surgir, segundo o que os modelos previam. Isso é hoje. Colorado, as far west as Omaha, down to Dodge City and back towards the Panhandle, Texas, Oklahoma, stretching down towards Midland, and another area of South Texas. Mas olha, hoje apanhou onde a gente está também, estás a ver? Severe weather and several tornado warnings. Ao fim de algum tempo de espera, percebemos que dificilmente poderia surgir alguma atividade naquela zona e decidimos deslocar-nos para Woodward para pernoitar.